Oi pessoal, o conteúdo da semana será a prática de aventura na natureza. A gente vai falar um pouquinho sobre os esportes que ocorrem na natureza em ambiente aberto, que são denominados de vários nomes, inclusive de esportes radicais. Então, para a gente entender um pouquinho sobre eles, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito, tá? Esportes é um conjunto de exercícios ou atividades físicas que, entre suas finalidades, ajuda na socialização e melhora das qualidades físicas de seus praticantes. Para entendermos um pouco mais sobre a palavra aventura, vamos à definição. A palavra aventura deriva do latim adventura, que quer dizer o que está por vir, com o sentido de desconhecido e imprevisível. Esse sentido aproxima-se do sentimento de buscar algo que não é tangível num primeiro momento, que é muito comum aos praticantes de modalidades na natureza, principalmente aquelas onde a distância, o clima, o esforço, a privação e a incerteza estão presentes. Então, a grande diferença dos esportes de aventura é realmente isso, a incerteza. Porque diferente dos outros esportes, os esportes de aventura, eles têm umas dificuldades muito maiores, né? E depende de fatores de características, como ali falou, né? O clima, o esforço físico, a incerteza do que está por vir, né? E é uma modalidade de esporte que vem crescendo muito porque ela foge um pouco daquele padrão estabelecido dos outros esportes de rendimento. Então, os esportes de aventura também são conhecidos como AFAM, atividades físicas de aventura na natureza, e são frequentemente chamados pela mídia como esportes radicais. Os esportes de natureza e aventura vêm ganhando cada vez mais destaque, inclusive o público jovem. Os esportes de aventura e natureza são atividades novas na cultura esportiva, mas começaram a ter mais adeptos a partir de 1990, com a divulgação da mídia e a oferta de atividades de lazer e turismo, como a expansão do SESC. E alguns estudos indicam que essas atividades eram praticadas há muito mais tempo, só que a partir dessa data, né, de 1990, que ela passou a repercutir mais. O acesso a ela começou a ser mais fácil. Os esportes de aventura apresentam-se atualmente em 3 âmbitos de atuação: o turismo recreativo, o de rendimento e competição e o educativo pedagógico. O turismo recreativo é geralmente aqueles lugares que a gente vai, às vezes hotel fazenda, pousadas, que tem algumas atividades como tirolesa, escalada, deixa eu ver outras atividades que tem. Geralmente isso acontece mais no interior, né? Que tem mais as trilhas, assim, onde tem cachoeiras. Então, são lugares que são de fácil acesso a esses tipos de esportes. Tem os de rendimento e competição, que são os competitivos, como, por exemplo, mountain bike, algumas corridas que são sobre trilhas e vários outros, tá? E o educativo pedagógico, que é o que a nova BNCC está trazendo para a educação física, a gente poder estar trabalhando isso dentro da escola. Atividade de aventura prática física no meio natural. Então, essa atividade de aventura na natureza apresenta um crescente número de adeptos nas mais variadas modalidades. Essas apresentam as mesmas características positivas da prática desportiva, como os conhecidos benefícios para a saúde, a capacidade de promover socialização e a consciência comunitária, além de oferecer sensação de prazer. Então, os benefícios, eles são inúmeros, né? São benefícios que não são diferentes dos outros esportes também, só que o esporte de aventura, ele nem sempre está em busca da vitória, né? E sim de uma superação. Às vezes a pessoa vai não para ganhar, mas para superar os seus limites. Caracterizam-se por serem praticados em espaços naturais, permeados pelas noções de aventura, risco calculado, adrenalina e prazer. Trazem consigo diferentes terminologias, como, por exemplo, novos esportes, esportes radicais, esportes sem liberdade, californianos, selvagens, extremos, atividades físicas de aventura na natureza, esportes de aventura e risco na natureza, dentre outros.
Essas atividades físicas na natureza adotam concepções físicas recreativas diferentes do esporte tradicional, variando tanto o grau de motivação quanto as condições e meios utilizados pelo praticante em sua realização. Então, como foi falado lá anteriormente, ele é bem do esporte tradicional, tem um grau de motivação às vezes muito maior, porque às vezes no esporte tradicional, se o atleta às vezes começa a perder seu rendimento, começa a decair, às vezes ele chega até a abandonar o seu trajeto esportivo por causa disso, né? E o esporte de aventura não, ele geralmente é feito para a pessoa se superar. Existe uma perda das emoções dos esportes tradicionais devido às diversas regras e à grande disputa acima de tudo entre os atletas, fatos que tendem a canalizar as emoções. Dessa forma, as atividades de aventura na natureza ganham cada vez mais adeptos devido ao fato de serem previsíveis e excitantes, e estarem abertos a qualquer pessoa, seja qual for a idade ou sexo. Então aqui nessa parte está falando bem da diferença, né? Por que o esporte de aventura vem crescendo bastante em decorrência do esporte tradicional, porque geralmente no esporte tradicional há uma disputa muito grande entre os atletas, né? E no esporte de aventura, às vezes, há uma maior cooperação, porque alguns esportes só é conseguido ser realizado se tiver ajuda de outras pessoas, né? Por exemplo, quando as pessoas vão escalar montanhas, tem que ter todo um amparado de uma equipe, né? Tem que ter toda uma ajuda, senão o atleta não consegue sozinho. Não se pode negar que o contato com a natureza, através das práticas de aventura, apresenta um viés positivo e outro negativo. Por um lado, pode, por exemplo, aumentar a consciência ecológica dos envolvidos com a prática esportiva. Pode inibir a ação predatória em seus locais de prática e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. No entanto, quando não planejado, essas mesmas práticas esportivas podem interferir negativamente nos fatores ambientais, podendo ocasionar danos aos ambientes onde são praticados. Costa menciona que, embora divulguem que essas práticas junto à natureza são preservacionistas, pode haver um desequilíbrio nos ecossistemas, devido à construção de infraestruturas de apoio à sua realização. Crescendo-se ainda a poluição sonora e ambiental, lixo, devastação e erosão nos locais utilizados para a prática. Então, assim, tem esses dois lados, né? Tem o lado positivo e o negativo. O lado positivo, eles falam, a pessoa ter o contato com a natureza, ter uma maior consciência de como preservar. Só que alguns esportes necessitam que às vezes o ambiente ele sofre alterações, né, para construir alguns equipamentos. Por exemplo, se for fazer uma tirolesa, vai ter que ter os equipamentos, né? E isso ocorre uma mudança no cenário natural que era antes. Então tem que ver até que ponto o esporte de aventura vai estar prejudicando o local que está sendo utilizado ou não, né? Então, observe as imagens de atividades de aventura abaixo e responda. Você já experimentou algum tipo dessa atividade de aventura? Então, eu peguei algumas imagens de um livro que eu tenho que fala de alguns esportes de aventura. A primeira imagem ali de uma trilha, né? Uma caminhada numa trilha. O segundo, o montanhismo. Ali, ó, crianças praticando corrida de aventura, Amsterdã, Holanda. A quarta imagem, prática de arvorismo. Corrida de bicicleta de montanha. Opa, voltou aqui. Prática do rapel. Prática da tirolesa. E alunos participando de uma copa de orientação. Essa parte de copa, corrida de orientação, copa de orientação são atividades, esportes que os participantes eles precisam de algumas orientações. Então, pode ser usado alguns instrumentos como a bússola
ou até mesmo placas de orientações para que as pessoas consigam realizar aquela atividade. Então, assim, gente, eu vou estar anexando um vídeo aqui, junto com a atividade. É um vídeo do YouTube, um vídeo curto, que vai estar falando sobre os esportes de aventura. Só que ele vai estar bem explicado através de imagens, os esportes de aventura em 3 segmentos, que é na água, esportes de aventura praticados apenas na água, na terra e no ar, tá bom? Então, o que eu queria de vocês? É uma atividade bem simples, mas eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. E depois de vocês assistirem ele, eu queria que vocês descrevessem para mim, aqui nos comentários particulares, qual é a sensação que vocês tiveram após assistir ao vídeo. Tá bom? É isso que eu quero que vocês me respondam, tá? A atividade é bem simples. É só pra gente ter uma noção, assim, dos esportes de aventura. E dá pra gente realizar na escola, sempre de forma adaptada. Agora que essa quarentena não tem como, né, gente? Mas a hora que a gente voltar, a gente pode estar tentando fazer isso. Ainda mais na nossa escola. A gente tem um espaço maravilhoso lá. Temos aquelas árvores lá também, dá pra fazer algumas atividades, mas isso vai ser posteriormente, tá, gente? Nesse momento eu gostaria realmente que vocês me descrevessem a sensação que vocês tiveram ao assistir esse vídeo, certo? Aí vocês postem lá nos comentários particulares e é só isso, certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo que eu estou à disposição. Um abraço e até logo!